Existe uma verdade sobre a vida que muitas pessoas demoram anos para entender. E quando finalmente percebem, tudo começa a fazer sentido. A verdade é que muitas vezes você não está recebendo da vida nada além daquilo que tem enviado para ela. A vida funciona de uma maneira muito interessante. Ela não age primeiro, ela reage. Cada decisão que você toma, cada atitude que você tem, cada escolha que você faz, tudo isso gera uma consequência. Pode não ser imediato, pode não acontecer no mesmo dia, mas em algum momento aquilo que foi plantado volta para você. Talvez você já tenha se perguntado em algum momento: por que minha vida parece não mudar? Por que algumas pessoas avançam enquanto eu continuo no mesmo lugar? Essas perguntas são mais comuns do que você imagina. Muitas pessoas vivem anos acreditando que a vida é apenas uma sequência de acontecimentos aleatórios, como se tudo dependesse apenas de sorte ou de circunstâncias. Mas a Bíblia mostra que existe um princípio espiritual muito claro. Aquilo que você planta hoje está construindo o seu amanhã. Agora pense comigo, você está vivendo ou apenas sobrevivendo? Porque existe uma grande diferença entre essas duas coisas. Sobreviver é apenas continuar existindo. É acordar todos os dias, apenas tentando passar por mais um dia, tentando resolver problemas, tentando pagar contas, tentando lidar com preocupações. Mas viver é diferente. Viver é avançar, crescer, se desenvolver, transformar sua história e caminhar em direção ao propósito que Deus tem para você. E talvez hoje Deus esteja usando essa mensagem para te fazer refletir exatamente sobre isso. Se você sente que Deus está falando com você neste momento, escreva amém nos comentários. Muitas pessoas passam a vida inteira apenas sobrevivendo. Elas acordam cedo, enfrentam dificuldades, trabalham duro, lidam com desafios, mas no final do dia sentem que nada realmente mudou. Talvez você conheça esse sentimento. Talvez existam momentos em que parece que a vida está sempre no modo de sobrevivência. Você resolve um problema e logo aparece outro. Você supera um desafio e logo surge mais uma dificuldade. E aos poucos isso vai cansando o coração. É como se a vida fosse apenas uma luta constante para continuar em pé. Quando olhamos para a natureza, vemos que muitos animais vivem exatamente assim. Eles passam todos os dias lutando para sobreviver. Saem para caçar ou para não serem caçados. Buscam apenas o necessário para continuar existindo. Mas Deus não criou você para viver dessa forma. Você não foi criado apenas para sobreviver. A Bíblia mostra que Deus tem um plano maior para a sua vida. Um plano que envolve crescimento, propósito, transformação e direção. O problema é que muitas vezes as pessoas acreditam que basta ter fé para que tudo aconteça automaticamente. Elas pensam que apenas acreditar já é suficiente para mudar toda a realidade. Mas a fé verdadeira sempre anda junto com atitudes. A fé inspira decisões. A fé gera posicionamento. A fé leva você a agir de maneira diferente. E quando você começa a agir de acordo com os princípios de Deus, algo começa a mudar dentro de você e ao seu redor também. Se essa mensagem está tocando o seu coração, escreva glória a Deus nos comentários. A Bíblia ensina um princípio muito poderoso em Gálatas 6:7. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Esse versículo revela algo muito profundo sobre a vida. Deus estabeleceu um princípio espiritual que governa muitas áreas da nossa existência. A lei da semeadura. Tudo na vida funciona assim. Se você planta dedicação, colherá crescimento. Se planta esforço, colherá resultados. Se planta sabedoria, colherá oportunidades. Mas se planta negligência, descuido ou falta de compromisso, os resultados também aparecerão. Muitas pessoas olham para suas vidas e se perguntam por que certas coisas não acontecem, mas raramente param para analisar as sementes que estão plantando todos os dias. Suas decisões são sementes, suas palavras são sementes, suas atitudes são sementes. E o seu futuro será construído a partir dessas sementes. A fé em Deus é o que conduz você para a vida eterna, mas viver bem aqui na terra também envolve aprender a viver de acordo com os princípios que Deus estabeleceu. E quando você começa a entender isso, sua maneira de enxergar a vida muda completamente. Se você acredita que Deus está te ensinando algo hoje, escreva: eu recebo essa palavra. Talvez hoje você esteja olhando para algumas áreas da sua vida e pensando que nada está avançando. Talvez você esteja se perguntando:
por que certas coisas parecem sempre difíceis, ou por que alguns resultados demoram tanto para aparecer. Mas Deus quer te lembrar de algo muito importante. Sua história ainda está sendo construída. Nada muda de um dia para o outro. Toda transformação começa com uma decisão. A decisão de mudar atitudes, a decisão de aprender mais, a decisão de crescer, a decisão de viver de acordo com os princípios que Deus ensina. Infelizmente, muitas pessoas preferem procurar culpados para suas dificuldades. Às vezes culpam as circunstâncias, às vezes culpam outras pessoas, às vezes culpam o ambiente em que vivem. Mas a verdadeira mudança começa quando você decide assumir uma nova postura diante da vida. A Bíblia ensina que Deus abençoa aqueles que caminham com sabedoria, disciplina e fé. Quando você une fé em Deus com atitudes alinhadas aos princípios da palavra, algo poderoso começa a acontecer. Você começa a construir uma vida diferente. Uma vida que não é mais guiada apenas pelas circunstâncias, mas guiada por propósito. Se você decide hoje viver dessa forma, escreva "Eu escolho mudar" nos comentários. E talvez enquanto você escuta essa mensagem, algo esteja acontecendo dentro do seu coração. Talvez Deus esteja te mostrando que algumas coisas precisam mudar, que novas decisões precisam ser tomadas e que uma nova história pode começar hoje. A boa notícia é que você não precisa enfrentar essa caminhada sozinho. Deus está pronto para te ajudar, te fortalecer e te guiar em cada passo. Por isso, agora eu quero te convidar para fazer algo muito importante neste momento. Pare por alguns segundos, aquiete o seu coração e ore comigo. Vamos apresentar nossa vida diante de Deus e pedir que Ele nos dê sabedoria, força e direção para viver de acordo com os princípios da sua palavra. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está assistindo este vídeo agora. O Senhor conhece cada coração, cada luta, cada preocupação e cada desafio que essas pessoas têm enfrentado. Pai, talvez muitos estejam se sentindo cansados, talvez alguns estejam desanimados ou até mesmo pensando que suas vidas não podem mudar. Mas hoje nós lembramos que o Senhor é o Deus que transforma histórias, dá sabedoria para cada pessoa tomar decisões melhores, dá coragem para abandonar atitudes que não levam ao crescimento, dá força para plantar sementes de fé, dedicação e obediência. Que toda mentalidade de derrota seja quebrada agora. Que cada pessoa aqui comece uma nova caminhada, uma caminhada guiada pelos princípios da Tua palavra. Que o Senhor abençoe cada família, cada trabalho, cada sonho e cada projeto dessas pessoas. E que elas possam viver não apenas sobrevivendo, mas vivendo uma vida cheia de propósito, direção e esperança. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos e confiamos no Teu cuidado. Em nome de Jesus. Antes de você sair deste vídeo, eu quero te fazer um pedido muito importante. Se essa mensagem falou ao seu coração e você sentiu que Deus usou essas palavras para te tocar hoje, não guarde isso apenas para você. Clique no botão de curtir, porque isso ajuda o YouTube a levar essa mensagem para mais pessoas que também precisam ouvir essa palavra. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, porque aqui sempre existem mensagens, orações e palavras que fortalecem a fé e aproximam você de Deus. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma simples mensagem pode ser exatamente o que alguém precisava para não desistir. Que Deus abençoe sua vida poderosamente.